Então, boa noite. Eu coloquei, nós vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula, ela costuma ser presencial, mas hoje eu pedi que fosse online, porque eu queria apresentar alguns textos, mostrar algumas imagens, tá? Então, eu escolhi falar hoje sobre o nosso mestre do Tao, que é o Lao Din, ou Lao Tzu, né? A gente tem datas no taoísmo que são consagradas às divindades, aos mestres que ascensionaram, né? No dia 2 de abril, que é na quinta-feira, é comemorada a data do Lao Din, ou Lao Tzu, né? E é muito importante dentro do taoísmo, porque ele é um dos patriarcas do taoísmo, né? Ele é o grande patriarca do taoísmo. Ele desenvolveu o taoísmo, como a gente chama, a difusão do taoísmo, né? Por conta do texto mais conhecido, que é o próprio Tao Te Ching. Então, o Tao Te Ching, que alguns de vocês conhecem aqui, é um texto fundamental. Ele é considerado o tronco do taoísmo, né? Tronco traz a ideia de algo que é forte, que consolida o taoísmo. A base, a raiz, está no I Ching, né? Mas o tronco, aquilo que leva à expansão e crescimento, é o Tao Te Ching, né? Então, a importância que tem o pensamento, né, do Lao Tzu. Esse texto é mais conhecido. Dentro da tradição, a gente vai encontrar outras obras que são importantes no taoísmo. Então, quem frequentou a sociedade ou acompanha nossos rituais, no nosso ritual de purificação, a gente recita um mantra, que é muito importante, que é o mantra, o Tratado da Quietude e Tranquilidade Permanente, que é um texto belíssimo, né? É um texto que foi também transmitido pelo Lao Tzu, né? Tem outros textos também que o nosso mestre aqui no Brasil chegou a traduzir, né? Um se chama Tratado de Ascensão via Ocidente, e fala da jornada do próprio Lao Tzu. O Lao Tzu conta a história, né, que ele se deslocou do Oriente para o Ocidente, e tem a imagem tradicional que é ele montado num boi, né? Eu até separei essa imagem, eu vou mostrá-la aqui, e essa imagem ela é muito simbólica. Deixa eu ver se eu consigo, só um momentinho, por favor, gente, compartilhar. Abrir aqui meu compartilhamento. Vamos ver. Preparei aqui, não consegui, deixa eu ver se agora ela vai. Se eu consigo trabalhar aqui. Acho que não. Não vou conseguir. Um momentinho só, por favor. Então, a imagem do Lao Tzu, né, é a imagem que é conhecida simbolicamente como essa passagem que faz do conhecimento do Ocidente para o Oriente. Os registros taoístas nos falam do encontro. Como é que esse conhecimento chegou até nós, né? Ele chegou por conta da presença de uma pessoa que foi receber o Lao Tzu na fronteira entre o Ocidente e o Oriente, que a gente chama de oficial da fronteira. Deixa eu ver se agora eu consigo exibir. Não, ela não veio. Eu vou tentar abrir pelo meu celular. Que pena. Deixa eu aqui só admitir as pessoas. Ver tudo. Só um momento, por favor. Permitir. Então, boa noite quem está chegando agora. Eu vou tentar mostrar pelo meu celular a imagem, que é uma imagem. Boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos. Eu só consigo aqui, gente. Um instante, por favor. Oi, Ângela, bem-vinda. Nada, tudo bem, deixa eu só achar aqui a imagem que eu quero transmitir.
Um momento, por favor. Gente, eu não consegui. Não entrei errado. Só um momento, por favor. Essa imagem, eu acho que ela não... Essa imagem clássica do Lao Tzu, né, do mestre, como nós conhecemos, né, o autor do Tao Te Ching, um patriarca fundador de várias escolas. Todas as escolas de ensinamento advêm do Lao Tzu, né? Então, todo conhecimento é difundido a partir do Lao Tzu, né? Então, a gente vê que ele está sentado num boi, né? Um boi verde. Esse boi verde, é importante a cor verde, né? Porque simboliza o próprio sentido da bondade. Verde é a virtude da madeira. Ou melhor, desculpa, bondade é a virtude da madeira, que é verde, ou azul, né? E aqui, o simbolismo dele está sentado nesse boi, traz para a gente essa ideia de uma virtude, de uma pessoa bondosa. Eu ia pedir para alguém retirar o som, porque está um ruído aqui na transmissão, tá? Quando quiser falar, levanta a mão ou desativa, por favor. Opa, apagou agora. Então, Lao Tzu é esse mestre que deixou escrito, né, a partir desse encontro, digamos, na fronteira entre o Ocidente, entre o Oriente e o Ocidente. Então, o oficial da fronteira, que foi o grande discípulo dele, se tornou o grande discípulo dele, pediu para que ele fosse, que Lao Tzu ensinasse a ele, né, transmitisse os conhecimentos. Então, a gente fala de uma transmissão, né? É uma ideia no tal, né? Não a ideia, mas a noção de que os ensinamentos são transmitidos. A gente fala em transmissão de conhecimento dentro da tradição taoísta. Tá? Então, por isso que a gente reforça o papel da figura do mestre, ou daquele que está à frente de você, que possa lhe orientar, né? Então, muitas pessoas leem muito sobre o taoísmo, e hoje em dia, principalmente em língua portuguesa, né? Nós temos muitos livros, muitas traduções em português. É importante ler? Fundamental, né? Mas é importante que você entenda a simbologia do texto, né? Então, o Tao Te Ching é um livro com muitas passagens simbólicas também, que são passagens, não são passagens datadas, né? Você não vai encontrar nenhuma data, nenhum fato histórico, nenhuma personalidade no Tao Te Ching, mas ele é capaz de falar para a gente de todos os momentos, de todas as possibilidades, o que é uma obra universal, né? Porque ele não se limita a um período, uma ação, um determinado momento cronológico, tá? Então, o Tao Te Ching, ele tem, como nós falamos, né, nas nossas aulas, e também como foi feito pelo mestre Shen durante muitos anos, né, e depois os discípulos, né, nós discípulos continuamos, a ideia de um caminho que se faz com virtude, né? Então, o Tao Te Ching é esse ensinamento sobre o caminho à virtude, tá? Tal como caminho, Te como virtude. Cultivo do caminho através da virtude, tá? É muito importante a gente ter em mente que o Xing, ou Jin, né, que a gente conhece a tradução do texto, né, na verdade, em outra oportunidade, o Cheng esclareceu de uma forma belíssima que a ideia do próprio Xing, do Jin, né? J-I-N-G. Esse termo, ele fala de um tratado, de um livro, né? De conhecimento, mas ele tem um outro significado que aprofunda, que é a ideia de algo que você usa, faz uso por um determinado momento da sua vida, e depois você deixa aquilo fluir. E aí é associado ao casulo, onde a borboleta gera a sua transformação, né? O livro
como lugar de transformação, como espaço de transformação, mas o livro é algo que também, em algum momento, a gente vai desapegar, né? Tem uma passagem muito bonita sobre o taoísmo, que é a ideia que cada um tem o seu barco, né? Cada um tem o seu barco. E a gente até brinca com a expressão, o meu barco, né? Ou esse barco é furado, ou esse barco... Em suma, sempre tem um adjetivo para o barco, né? E a ideia é que você use o taoísmo, não o tal, mas o taoísmo, né? Para você atravessar o grande rio, para você fazer a sua transformação. Mas você, chegando na outra margem, pode deixar o barco. Você não precisa levar o barco nas costas, né? Até porque o barco é algo pesado, né? Pode ser um barquinho simples, pode ser um barco refinado, mas de qualquer maneira é um barco. Tem um peso. Então, a grande abertura, o grande movimento é deixar esse barco. Quando atravessamos o rio, chegamos na outra margem, a gente deixar o barco correr livre, né? Porque ele já foi útil para aquela jornada. Tá? É como se a gente já não necessitasse mais daquela continuidade. Então, a gente poderia ficar falando horas aqui sobre Lao Tzu, né? Sobre a importância do Lao Tzu no taoísmo. Eu citei o Tao Te Ching, eu citei o Tratado da Transparência e Quietude Permanente, que falam desse trabalho de depuração espiritual, né? Então, a recitação desses mantras é uma recitação muito importante no taoísmo, a gente chama de Zou, né? A própria recitar, né? Falar os ideogramas na forma de mantra, ele tem um sentido de purificação espiritual também, né? Outro texto, o Tao Te Ching também pode ser recitado como mantra, ele é lido, mas também pode ser recitado, pode até ser cantado também, né? Um texto importante é o outro texto que eu mencionei no início do nosso bate-papo, que é a Ascensão, Tratado de Ascensão via Ocidente, que é justamente esse tratado que ele recita para o oficial da fronteira depois do Tao Te Ching, né? É um texto muito importante. E tem várias, dentro da tradição taoísta, tem várias histórias sobre o Lao Tzu, né? Você vai encontrar vários livros contando, narrando essas passagens do Lao Tzu. Eu não consegui apresentar as imagens, eu vou tentar novamente, porque é importante. Agora veio. Agora eu posso compartilhar. Então, essa imagem que é a imagem, uma das imagens, talvez essa imagem é muito, muito simbólica para a sociedade taoísta, né? Porque é a imagem que o Cheng trouxe ao Brasil, né? Para o Brasil, uma das primeiras imagens que ele trouxe, talvez a primeira imagem do Lao Tzu, né? E mostra o Lao Tzu nessa posição, sentado, de forma com um boizinho aqui, né? E o boi é um animal muito nobre, né? Em outras ocasiões, falando sobre o boi, para outros públicos, né? Em temas relacionados à astrologia, era o ano do boi, né? Eu descobri o quanto o boi é importante na cultura chinesa, né? Ele marca o movimento da terra, né? Do uso da terra pelos chineses na antiguidade até hoje, através do cálculo no calendário, né? Então, o boi tem muita serventia na cultura chinesa. Lao Tzu, ele traz como se fosse um espanador nas mãos, né? A gente está vendo aqui, acho que todos estão vendo, né? Tem como se fosse um espanador, vou aumentar aqui, deixa eu ver. Ele tem um espanador, e ele traz aqui na cabeça como se fosse uma pérola, que a gente chama, né? Que fala desse mesmo processo de iluminação no taoísmo, Min, né? Então, essa ideia de uma realização, tá? Então, é importante que essa imagem... Você vai encontrar, como é que eu posso dizer, várias interpretações, né? Várias ilustrações que podem diferir de um apetrecho por outro, né? Tem umas que você vai encontrar o Lao Tzu em movimento, vai encontrar ele em pé, né?
Geralmente, quando a gente tem um altar em casa, a gente usa essa imagem sentada, tá? Né? Imagem em pé, geralmente a gente usa quando no altar religioso, altar do templo, né? Um altar sentado, a ideia do assentamento, né? da força, né? Então, aqui está o Taisao Lao Jin, que é o nome espiritual do Lao Tzu, né? O que é importante? Se vocês conhecem taoísmo, né? Acho que alguns de vocês aqui conhecem, né? Bem, mas não tem importância também se não conhecerem, né? O Lao Jin, ele é uma... O Lao Tzu é a manifestação do Lao Jin. O taoísmo a gente fala muito no céu anterior, no céu posterior. Então, Lao Jin é o céu anterior, é a potência, a força energética que gerou Lao Tzu, né? E Lao Tzu tem uma história específica, né? Ele nasceu numa família, ele, desde novo, desde garoto, ele estudou taoísmo, né? Ele também teve acesso aos textos taoístas, e ele se tornou um ser muito iluminado muito cedo, né? E ele partiu, quando ele sai do Ocidente, ele parte com a ideia de difundir os conhecimentos, melhor, do Oriente, ele sai com o propósito, né, de difundir esses conhecimentos, tá? Então, eu vou falar um pouco aqui sobre um texto que eu preparei, para a gente poder ter mais dados, né, sobre o Lao Tzu. Então, essa é a figura que a gente conhece histórica, né, que se manifestou, que viveu. Alguns dizem que ele viveu 120 anos, né? Tem várias passagens sobre ele. E tem a figura, a figura que é a transparência sublime, que se refere ao mestre Lao Jin, que é como se fosse o que está por trás, que deu sentido a ele, que se manifestou na forma do Lao Tzu. Tá? Deixa eu ver se eu consigo também abrir a imagem aqui. Eu preparei. Quem frequentou a Sociedade Taoísta no Cosme Velho, lembra que a imagem central do altar, o templo era o templo da transparência sublime, era justamente essa imagem, né? Era não essa que eu vou mostrar, mas uma outra com pequenas variações, que é a imagem do tal Taisao Lao Jin. Opa, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, sim, consegui. Então, essa imagem da transparência sublime, ela significa o mestre, ela fala sobre o caminho que é aberto pelo mestre. Olha, aqui de novo você vai encontrar esse mesmo espanador, né? E aqui ele traz uma cabaça, que representa o sentido da longevidade, né? Então, a cabaça aqui também trazendo essa ideia de transmissão, né? De passagem. A imagem, ela tem uma força espiritual muito grande. Tá? A imagem que nós tínhamos, né, lá no altar, na sociedade, no Cosme Velho, e também no Maitá, ela é a imagem do Lao que traz essa força espiritual. Tá? Também foi o Cheng que trouxe para o Brasil nos anos 90, né? Quando ele inaugurou o templo no Cosme Velho, ele assentou a força da imagem, né? Tá? Então, vou prosseguir aqui, falando um pouquinho mais. Aqui. Então, Lao Jin e Lao Tzu, né? Ele, como eu falei, Lao Jin é a divindade, e Lao Tzu é quem encarnou, né? Quem se manifestou, tá? O corpo espiritual, como a gente fala no taoísmo, é de Lao Jin, né? E o corpo material de Lao Tzu, tá? Então, importante a gente também ter isso, né?
Quando o Lao Tzu se manifesta, e a tradição taoísta diz, ele manifesta como sagrado. E a tradição taoísta nos diz que a manifestação de Lao Tzu, e Lao Tzu é a 18ª manifestação. Olha aqui, né? Então, dentro da visão taoísta, a gente tem a visão que o próprio Fuxi, que é o mestre do Xing, o mestre fundador do Xing, seria uma manifestação de Lao Tzu. O próprio imperador amarelo seria uma manifestação de Lao Tzu. Né? Então, a importância que tem o Lao Tzu para o taoísmo, né? Tá? Esse tratado, que é o Tratado da Transparência, que é maravilhoso, da Transparência e Quietude Permanentes, né? Que é recitado durante o ritual da purificação, ele fala de aspectos muito importantes para a gente. Ele fala que nós precisamos manter o nosso coração límpido e transparente. Ora, límpido e transparente, né? O que é o límpido e o transparente? É o que é claro, é o que é visível, é o que se manifesta. Então, límpido e transparente, tá? A gente recita pensando e invocando a presença, que Laudinho nos ajude, nos oriente nesse caminho, para que nós possamos realizar esse trabalho, né? O nosso objetivo. Tá? Límpido e transparente, relacionado ao céu e à terra. Então, a relação que a gente estabelece do trabalho de realização espiritual, ele está ligado ao céu, né? Conexão espiritual ao céu, mas ele também fala muito da nossa transformação na Terra. A importância da gente estar conectado com a realidade. A gente parte da nossa realidade, né? Para o nosso trabalho espiritual. A gente não pode perder isso de vista. Tá? Então, a gente trabalha dentro dessa visão entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra, a gente estabelece o equilíbrio entre o fogo e a água. Tá? Esse é um princípio muito importante dentro do taoísmo. Então, o que acontece? Por que ele fala límpido e transparente? Límpido e transparente é você limpar a sua mente e o seu coração, né? Isso se dá principalmente através do trabalho da meditação. Manter o coração e a mente em estados de purificação, estado límpido, transparente. Transparente tem a ver com a própria ideia da transparência sublime. É aquilo que se manifesta, aquilo que não se esconde, né? Aquilo que torna, que transparece. Né? Então, quando você tem um coração puro, purificado, a ideia de que aqui haja essa purificação, no sentido mais puro, tem o sentido de algo que é precioso. Né? Então, pureza aqui, purificação, nos traz a ideia do precioso. Tá? Sobre Lao Tzu, que é a ideia né, a imagem, a representação dele passando pela fronteira, sentado nesse boi, transmitindo conhecimento, é muito importante. Ele ficou conhecido como o senhor do passado ou da origem, aquele que veio da fonte da vida, anterior ao nascimento. Porque é como se ele tivesse vindo do Oriente, né? E ele tivesse vindo antes do lugar, digamos assim, de um lugar inicial, e aí a gente estaria vendo isso como céu anterior, para se manifestar, né? Então, no céu posterior. Então, a própria ideia da passagem por uma fronteira, né, fala desse processo do próprio conhecimento. Deixa eu voltar aqui para vocês. Um aspecto importante também com a passagem do Lao Tzu é que o oficial da fronteira, que foi esse discípulo dele, que foi fundador depois, que foi o transmissor da linhagem dele, que é a grande linhagem de transmissão do conhecimento taoísta, né?
Esse senhor, ele, conhecido como próprio oficial da fronteira, ele era bibliotecário, trabalhava na corte, né? E ele conseguiu, através de observação dos fenômenos do céu na época, saber que haveria passagem de um grande mestre pela fronteira naquela data, né? E ele foi para a fronteira, pediu transferência e aguardou a passagem do mestre. E quando o canon taoísta diz que quando esse mestre, que é Lao Tse, passou pela fronteira, antes dele passar, o céu ficou violeta. Então, a própria ideia de uma transformação espiritual, né? Violeta no sentido da união do yin e do yang, né? Então, a gente tem isso também na tradição taoísta como um elemento importante que reforça o caminho espiritual que foi deixado pelo Lao Tse. Tá? Bom, sobre o caminho, a história, né, contar um pouco sobre a história e a tradição, né, mais do que a história, a tradição, né, o que é importante? Que dentro do caminho taoísta, para a gente tem que ter um princípio, né? A gente tem que ter também um mestre que nos oriente, alguém que esteja à nossa frente. E o ensinamento, né? Então, como eu falei no início, a leitura, ela é muito importante, mas só ela é um dos pilares. Nós precisamos ter três pilares, né? A gente precisa ter um princípio que nos leve àquela caminho espiritual, né? Uma motivação, uma vontade interna, né? Algo que nos guiasse por aquele caminho. E, o melhor dizendo, que fosse o fio condutor, né? O mestre ele vai nos orientar, vai nos ajudar. Nós caminhamos sozinhos, não caminhamos, né? O nosso caminho ele é individual. A gente pode ter uma pessoa que nos oriente, mas o nosso caminho é feito individualmente. Tá? Bom, é isso. Tem alguma pergunta? Eu vou parar a gravação aqui e eu vou continuar. Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, parei a gravação, deixa eu só ver. Parei a gravação.